Olá, estamos aqui de novo para mais uma aula desse curso de Nova Lei de Licitações e Contratos da Escola de Gestão de Contas do TCM de São Paulo. Hoje nós vamos falar de edital de licitação, de padronização desses editais e dar um pouquinho da licitação internacional. Eu não vou abordar todo o conteúdo, que vai ter uma aula específica a respeito deste assunto. Então, em primeiro lugar, edital de licitação e minutas padronizadas. É muito interessante a gente trabalhar com minutas padronizadas, também não é uma novidade na nova lei de licitação, quer dizer, a padronização, ela está sendo incentivada, como eu falei em outra aula, inclusive padronização dos editais, das minutas de contratos e de todos os seus anexos. Então, essa padronização como um todo é muito bem-vinda na nova lei de licitação e vai ajudar muito o trabalho da administração como um todo, inclusive para quem trabalha em procuradoria, assessoria jurídica, vai ter aí um momento, né, em que vão ter que incentivar esta prática. Não são todas as administrações que trabalham com minutas padronizadas, mas é importante que isso aconteça. Inclusive, a gente tem aí, no âmbito de algumas procuradorias, eu começo lá na AGU, né, no Federal, né, na União, e também algumas procuradorias estaduais, pelo menos as mais conhecidas, já estão com seus pareceres referenciais analisando minutas de editais e de contratos, e isso vai acontecer com a Lei 14.133. Ok, da onde que a gente extrai isso, né? O artigo 18, vamos falar de edital, né? O artigo 18, inciso 5º, ele diz que a instrução do processo, ela passa pela juntada, elaboração, obviamente, né, de um edital de licitação. Então, artigo 18, inciso 5º, depois a gente tem no artigo 19, a regra que os órgãos da administração com competências regulamentares relativas às atividades da administração de materiais de obras e serviços, deverão, inciso 4º, instituir, com o auxílio dos órgãos de assessoramento jurídico e de controle interno, modelos de minutas de editais, né? Modelos de minutas de editais, está aqui no artigo 19, inciso 4º. Bom, nós temos na Lei 8.666 regras de como que esse edital deve ser elaborado, né? Quer dizer, o que deve conter um edital? Quais são os requisitos básicos de um edital? O artigo 25 da nova Lei de Licitações, ele vem com os requisitos, objeto da licitação, e aqui eu quero dizer o seguinte, muita coisa similar, né? Não tem muito o que inovar na nova Lei de Licitação sobre um edital, mas, óbvio, tem alguns requisitos aqui nesse artigo 25 que foram incorporados diferentemente do que existia na Lei 8.666. Tá? Objeto da licitação, regras relativas à convocação, regras de julgamento, condições de habilitação, disposições sobre recursos, claro, sobre os documentos de habilitação e, na verdade, o julgamento, né? Quer dizer, primeiro é o julgamento, depois a habilitação, recursos, penalidades, fiscalização e gestão de contratos, entrega do objeto, condições de pagamento. Isso é o mínimo. É o mínimo de informações que um edital deve ter. Ah, a minha licitação vai ter matriz de risco. Tem que dizer isso no seu edital, né? O edital vai ter que fazer referência. Local de entrega do objeto, forma de execução, mesmo que se faça referência a um TR ou um projeto básico, o edital vai dizer isso. Parágrafo 1º desse artigo 25, sempre que o objeto permitir a administração, elaborará minutas padronizadas do edital e de contrato com cláusulas uniformes. Então, parágrafo 1º do artigo 25, sempre que o objeto permitir, o edital será padronizado por meio de uma minuta pela administração. Isso está lá no parágrafo 1º do artigo 25. E reforça, portanto, o que a gente está dizendo aqui.
Minutas padronizadas que, se a gente entrar em vários sites de procuradorias, a gente já vai encontrar. Aqui no estado de São Paulo, por exemplo, existe a Bolsa Eletrônica de Compras, o sistema BEC, e no sistema BEC são várias minutas aprovadas pela Procuradoria-Geral do Estado, que obviamente, em razão da nova lei, elas estão sendo adaptadas. O artigo 25, no seu parágrafo 2º, estabelece que, desde que conforme demonstrado em estudo técnico, e não cause prejuízo aí à competitividade da licitação, o edital poderá prever a utilização de mão de obra, materiais, tecnologias e matérias-primas existentes no local da execução, conservação e operação. Essa é uma regra bem importante, né? Então, a obra vai ser feita, vai ser conduzida numa cidade X no interior do estado, portanto, eu posso prever no meu edital que a matéria-prima ou a empresa lá se localize, né? Por quê? Porque isso, na realidade, fomenta a administração local. O parágrafo 4º, esse artigo 25 é bastante longo, ele diz que nas contratações de obras, serviços e fornecimento de grande vulto, o edital deverá prever a obrigatoriedade da implantação de um programa de integridade, grande vulto, pelo licitante vencedor no prazo de 6 meses, contado da celebração do contrato. Então, é o compliance, né? Então, este parágrafo 4º, ele prestigia o compliance, que já é uma realidade nossa e dificilmente, na atualidade, a administração vai contratar com empresa que não tenha compliance. Não porque ela vai exigir isso no edital na hora da contratação, tanto que essa regra do parágrafo 4º joga lá para frente, ou seja, até 6 meses após o contrato, a empresa tem aí um prazo para fazer esse compliance. Então, o compliance, ele já é uma realidade da grande maioria das empresas, até em razão da própria lei da ficha limpa, que está estimulando, desde o seu nascedouro, ela está estimulando a existência de regras de compliance. O parágrafo 5º do artigo 25, ele prevê, ele diz que poderá ser previsto no edital a responsabilidade do contratado pela obtenção do licenciamento ambiental e a realização da desapropriação, desde que autorizada pela administração. Poderá, não quer dizer que deverá. Poderá, não quer dizer que deverá. Isso significa que a justificativa para que isso aconteça deverá estar dentro do processo. Parágrafo 9º, do artigo 25. O edital poderá, na forma disposta em regulamento, olha a palavra regulamento aí, mais um regulamento a cargo da administração, exigir que percentual mínimo de mão de obra responsável pela execução do objeto da contratação será constituído por, inciso 1, mulheres vítimas de violência doméstica e oriundos ou egressos do sistema prisional. Então, esta matéria a respeito da violência contra a mulher e a respeito da disciplina dos egressos do sistema prisional são objeto de uma outra legislação, mas que foram trazidas para dentro da Lei 14.133. Entrando num tema novo aqui, mas muito en passant, muito genericamente, a licitação internacional ou regras da internacionalização da administração já estão lá no artigo 1º, e eu queria dar uma notícia para vocês, já antecipar esse assunto, antes da gente ter uma aula específica sobre licitação internacional. O que é licitação internacional, né? A gente sempre tem essa dúvida. Eu trabalhei muito com licitação internacional, e eu digo para vocês que a licitação, ela é internacional, é uma mistura de requisitos, mas eu reputo mais o fato de que ela é uma previsão, quer dizer, há uma previsão no edital para a participação de empresas estrangeiras. Então, não é o fato, por exemplo, do bem-vindo do exterior que caracteriza aquela licitação como internacional, até porque hoje em dia a gente trabalha com importação. Então, é normal que até uma empresa brasileira traga bens do exterior, e não quer dizer que essa licitação
ela passe a ser internacional em razão disso. Então, o conceito está no inciso 35 do artigo 6º da Lei 14.133, dizendo que licitação processada em território nacional, na qual é admitida a participação de licitantes estrangeiros, com a possibilidade de cotação de preços em moeda estrangeira, não diz que é dólar, que é euro, coisa que o vale, ou licitação na qual o objeto contratual pode ou deve ser executado no todo ou em parte, ou quando o objeto, né, ele pode ser executado no todo ou em parte no território internacional, ou quando o objeto pode ser executado no todo ou em parte no âmbito internacional, no território internacional. Generalidades, como eu disse para vocês, a gente não vai aprofundar a licitação internacional, mas aqui algo que eu possa falar já adiantando, né? Então, já adiantando aqui para vocês. A nova lei, ela não tratou das particularidades de um edital de licitação internacional. O que é, né? O que é esta licitação internacional? Como que se faz um edital de licitação internacional? As universidades públicas, tanto as federais como as estaduais, aí, elas têm licitações internacionais porque elas têm incentivo fiscal para trazer o bem do exterior, quer dizer, não paga IPI na importação do bem e muitas vezes trazer do exterior e, claro, prevendo a participação de empresa estrangeira nessa licitação, sai mais barato para a administração. Então, quem vai participar? Empresa nacional, empresa internacional, a empresa X lá no exterior, ou a empresa brasileira representante da empresa estrangeira. Mas as características desse edital a gente não extrai da Lei 14.133. Na licitação internacional o edital é X. Não, a gente acabou de falar de edital, né? Então, o edital tem aquelas características do seu artigo 25 e ali nós vamos fazer uma adaptação, como a previsão de pagamento em moeda estrangeira, enfim, para a licitação internacional. Não se trata de um edital que apenas permite a participação de licitantes estrangeiros, é muito mais que isso, né? É muito mais que isso. Então, não fiquem fixados tanto só na natureza deste licitante estrangeiro. A nova lei prevê, no artigo 1º, parágrafos 3º e 4º, que na hipótese de aplicação de recursos fornecidos por organismos internacionais, as regras da lei 14.133, elas serão aplicáveis apenas de forma subsidiária. Lógico, né, gente? Se eu tenho o BIRD, o Banco Interamericano, o BIRD, o BID, financiando determinado projeto aqui brasileiro, tem que ser as regras deles, a que eles estão submetidos. Não posso dizer que a Lei 14.133 vai afastar as normas internacionais. Não, irão valer prioritariamente as normas estrangeiras e supletivamente a da Lei 14.133. Outra generalidade que eu posso me reportar é a figura do representante legal do estrangeiro, que estava prevista lá no artigo 32, parágrafo 4º da Lei 8.666. Isso não está na Lei 14.133. Mas eu entendo que a administração, né, ela vai poder exigir pelo menos um procurador. Ela tem que ter alguém, mas ela pode exigir um procurador, alguém que tenha uma representação, não precisa ser uma representação comercial, ou pelo menos uma representação legal, que a gente chama de procurador, para atender as demandas da administração. Gente, e aí? Se a empresa está lá no exterior, tem que executar aqui, como é que vai ser o dia a dia, né? Então, precisa sim ter essa representação legal, apesar de não estar previsto na nova lei de licitações. Também não previu que a empresa estrangeira demonstre que ela tem funcionamento no Brasil. Então, esse é um requisito demasiado que eu entendo que não precisa ter um decreto que autorize ela a funcionar no Brasil, ela pode funcionar lá fora, com esse representante legal que eu acabei de falar, ela consegue ser mais prestativa, ou seja,
atender aí o que a administração precisa. E a gente tinha essa regra lá no artigo 28, inciso 5º da lei 8666, que não foi repetida na nova lei de licitação. Então, desta forma, o que diferencia a contratação nacional e internacional, né? O que diferencia a licitação nacional da internacional? Eu diria, precisa ter um viés internacional, precisa ser executado lá fora, precisa ter a participação de empresa estrangeira e apesar de não se prever, por exemplo, na nova lei, a necessidade de dar publicidade no exterior, é óbvio que tem que fazer isso. Eu tenho que dar publicidade também a essa licitação em países que eu entenda, né, que a administração entenda que há efetivamente a possibilidade de vir alguém para cá fornecer para o Brasil. Mas a licitação internacional ela é tão específica, não é o dia a dia, provavelmente né, o município não vai fazer uma licitação internacional, provavelmente o Estado não fará, dependendo do tamanho do Estado, mas é essencial que vocês conheçam as regras, porque vai que algum dia a oportunidade aparece. Ok, gente? Foi um prazer estar aqui com vocês hoje. Até a próxima. Tchau!